E hoje nós vamos reagir a por que Ben 10 acabou por fiasco. Sim, bora. Ben 10 estava em todos os lugares. A marca valia bilhões, estava estampada em refrigerantes, tinha brinquedos, roupas de cama, material escolar e dominava as manhãs da TV aberta. Vamos ver. Alguém explodiu, né, velho? Foi um fenômeno nos anos 2000. E tudo isso girava em torno de um garoto de 10 anos com um relógio alienígena. Mas o que parecia imbatível começou a ruir. 2010, por trás de né? uma das maiores febres da história do Cartoon Network, existe uma história de decisões polêmicas, versões que foram rejeitadas, saturação de mercado e até acusação de plágio. Mas agora fica a dúvida, como que um desenho tão criativo é um produto esgotado? Por que o auge absoluto... Como assim plágio, velho? Tudo se transformou em declínio tão rápido. Hoje eu vou te contar como nasceu essa ideia de um garoto poder se transformar em um alien e falar sobre por que Ben 10 simplesmente sumiu. No início dos anos 2000, o Cartoon Network vivia um momento criativo inacreditável. Foi literalmente a era de ouro das produções originais. A gente tinha as Meninas Superpoderosas, que estavam em alta, Samurai Jack, que era aclamado pela crítica, Billy Mandy, que era um fenômeno, e outros desenhos clássicos como o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo e o lendário Coragem do Covarde. Todos eles praticamente vivendo seus auges. Mas faltava algo. De medo, apesar de um catálogo excelente, a Cartoon não tinha um grande herói próprio. Os heróis que faziam sucesso no canal eram importados, como Liga da Justiça, Jovem Titãs, Super Choque, todos que vinham de uma marca já estabelecida que era a DC. Só que dentro do estúdio havia a sensação de que faltava um protagonista próprio, que pudesse representar o canal. Alguém capaz de sustentar histórias de ação e virar um licenciamento. Não era próprios do canal? Pesado. Um personagem ali que pudesse ser um desenho, filme, fantasia, brinquedo e que ao mesmo tempo ainda tivesse uma identidade visual muito marcante. Porém, criar isso do zero é extremamente arriscado. Pode ver que hoje em dia não é tão comum surgirem desenhos novos que explodem e fazem bastante sucesso como antigamente. Mas a Cartoon precisava tentar, especialmente com videogames e DVDs infantis. As Meninas Superpoderosas não eram original do Cartoon? Se for, eu também não sabia. Estavam crescendo e de certa forma dividia a atenção do público. Foi nesse cenário de pressão criativa e necessidade de renovação que foi o terreno onde Ben 10 começava a se formar. A origem do Ben 10. A criação do Ben 10 foi o resultado de uma equipe extremamente experiente. Um grupo Man of Action formado por Duncan, Joey Casey e Joey Kelly e também Steve. Todos eles vinham do mundo dos quadrinhos e tinham uma experiência criando universos complexos e personagens com bastante profundidade. Mas a Cartoon queria um herói, só que não qualquer coisa. Queria alguém que desse liberdade narrativa e principalmente liberdade de merchandising. Até porque esses desenhos aí do Super Choque, Liga da Justiça, quando lançavam brinquedos, acredito eu que a Cartoon não tinha participação nas vendas desses brinquedos. Se tinha, ganhava uma pequena porcentagem porque se tratava de uma marca da DC Comics. E eles queriam algo próprio, onde eles pudessem ter o controle de tudo. Mas a primeira versão do projeto desse novo herói não se parecia nem um pouco com o Ben que a gente conhece. Pra vocês terem uma ideia, no início o Ben não virava aliens, dá pra imaginar isso. Ele virava, na verdade, variações humanas extremamente esquisitas. Em vez de se tornar uma criatura, ele se transformava em um cara forte, ou um cara gordo, sei lá, um cara peixe. Mano, é sério, você vai ver os rascunhos, é tenebroso o negócio. Eu nem preciso falar pra vocês que visualmente era limitado demais pra um desenho de ação e pouco aproveitável como um brinquedo. Eu acho que ninguém ia querer um bonequinho do cara forte que veio do bem. Não. Teve até outra ideia, que era tornar o Omnitrix um dispositivo que trocaria Ben de lugar com versões suas de outros universos. Era um conceito até que interessante, mas complexo demais pra criançada começar a entender o que estava acontecendo. E não era nada eficiente pra virar um produto em larga escala. Com esses obstáculos pela frente, a equipe precisou refletir bastante, pensar e tentar solucionar essas limitações. E a virada aconteceu quando alguém sugeriu transformar essas metamorfoses em formas alienígenas, principalmente manter o Ben, a personalidade dele, dentro delas, em vez de substituí-lo, né? Isso foi uma sacada genial porque resolveu a narrativa, simplificou o conceito e abriu portas infinitas para a venda de merchandising, porque cada alien podia virar um boneco.
Cada transformação podia Cara, ser... esse desenho tem potencial pra virar série live action, filme live action. Só que aí fizeram 2 filmes live action. Eu gostei dos filmes, tá ligado? Na live action. de um episódio. Talvez o segundo é um Cada pouquinho mais meia boca que o primeiro. Mas o primeiro é legal. poderia ter o seu alien favorito. Era perfeito para o que eles precisavam. Tanto é que o conceito foi Mas aí eu pergunto por que não existiram mesmo pra cinema, tá ligado? Por que fizeram pra DVD? Acho que foi pra DVD, né? Nem pra cinema foi. aprovado imediatamente. O mais engraçado é que o desenho se chama Ben 10 por causa dos 10 primeiros aliens, mas já tinha 1 bilhão de aliens diferentes depois, né? E durante o desenvolvimento, outras coisas também mudaram. Gwen não era originalmente prima do Ben. Em versões iniciais, ela poderia ter sido colega de classe ou até irmã. A mudança veio ali pra reforçar esse núcleo familiar que virou uma das forças da série. Mas assim, pros camelôs, né, a Gwen já foi até namorada do Ben 10. Depois que você vê aquele adesivo assombrado O que? da Gwen grávida, não dá pra tirar isso da sua cabeça nunca mais. E existe até uma discussão sobre possíveis inspirações de Ben 10 em DOH for Hero, que era uma HQ dos anos 60. Pra vocês terem uma noção, essa HQ antiga e muito pouco conhecida trazia um personagem que se transformava em diferentes heróis, que se você vai colocar lado a lado, lembra um pouquinho Ben 10. Alguns até acreditam que pode ser uma espécie de plágio, mas aqui eu acho que é forçar a barra demais, sabe? Porque o universo é completamente diferente, as transformações também. Talvez só o conceito é muito parecido, mas conceito, meu amigo, pô, todo mundo aí acha Pokémon super original, mas joga curiosidade aqui na sua cara, meu amigo. Dragon Quest veio antes, e se você vai pegar a imagem dos monstrinhos do Dragon Quest que você poderia capturar... Caralho, isso aqui é Dragon Quest? Mano, não é a Nintendo que... Eu acho que a Nintendo não mostra plágio também são bem parecidos com os primeiros Pokémons criados. Então é isso, nada se cria, tudo se transforma, essa é a verdade. Mas agora voltando aqui pro Ben 10, como tudo agora estava alinhado, o desenho estreava nos Estados Unidos em 27 de dezembro de 2005 e teve a exibição regular dele em 2006. Já no Brasil, chegou poucos anos depois e encontrou no Bom Dia e Companhia aquela vitrine perfeita. Com direito à abertura cantada e tudo mais, né? Não tem jeito. A história começou quando o relógio esquisito... Eu conheço o Ben 10 no Bom Dia. Mas aí eu migrei pra Cartoon também. Passava no Cartoon também. Cara, era bom, eu gostava. Mas assim, a explosão veio especialmente com a estreia de Força Alienígena em 2010. Nessa fase, a franquia se tornou um mega sucesso no país inteiro. E o SBT impulsionou tudo isso para um público ainda maior. Inclusive, eu até falei aqui do Bom Dia e Companhia no canal recentemente, onde eu falo sobre o auge e a queda. E uma semana depois que eu postei esse vídeo, o programa simplesmente saiu do ar. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Tanto que eu não tratei esse vídeo como por que o Bom Dia e Companhia faliu, porque não tinha acabado. E acabou depois. E o mais curioso é que a Fátima Bernardes esteve no SBT na semana que o Bom Dia e Companhia acabou. Será que é muita semelhança? TV Globinho no fim, Bom Dia e Companhia também, Fátima Bernardes... Sacanagem. Se você não viu essa história, eu vou deixar um card aqui pra vocês depois que esse vídeo é muito legal também. O sucesso estrondoso. Ben 10 deu certo rápido porque seu conceito era perfeito para as crianças. A ideia de um garoto comum encontrando um relógio alienígena que permite transformar-se em diferentes criaturas e mistura fantasia, poder e muita identificação de um jeito muito direto. Sendo criança é muito fácil de gostar de Ben 10. Se você pegar aí uma criança que nunca viu Não, Dudu também, tá, cara? Então... pra ver os primeiros episódios sem ser no reboot, ele vai gostar, vai por mim. E a gente ficava com aquele sentimento de como seria se eu tivesse o Omnitrix, pô. Isso criava uma conexão instantânea. Inclusive, quando o Ben 10 começou a passar por aqui, eu tinha um pouquinho de vergonha de dizer que eu gostava, porque, pô, eu achava o anime muito melhor. Tava começando a chegar naquela adolescência, então, aborrecência que eu gosto de falar, né? Que acha que, nossa, anime é superior, pô, dá pra gostar dos dois mundos ali. E aí eu achava, não, é muito de criança e tal, mas eu morria de vontade de ter o Omnitrix. E assistir escondido, só não falava que eu assistia. E convenhamos, o design dos aliens também era outro trunfo, né?
formas claras, poderes intuitivos e visuais que prendiam a atenção imediatamente da garotada. Sem contar que cada transformação resolvia um problema diferente nos episódios e virava automaticamente um personagem desejável em prateleiras de brinquedo. Mas não tem jeito, o XLR8 é o melhor e já era. Se você não concorda comigo, você tá errado. Pô, o Massa Cinzenta também era legal, mas o XLR8 é o melhor de todos. Já começa pelo nome, que aqui no Brasil meio que perdeu a genialidade desse nome aí, tá? Porque se você pronunciar as letras XLR8 em inglês, acaba saindo Accelerate, que traduzindo seria acelerar, o que tem tudo a ver com o personagem. Um trocadilho assim sensacional. Mas agora, se tratando dos episódios, eles tinham um ritmo ótimo. Eram curtos, criativos e o Omnitrix sempre criando aquele caos, travando tudo, acionando o alien errado, mas deixava o desenho sempre muito divertido. Apesar que na hora que ia rolar o pau, acabava a bateria do relógio. Pelo amor de Deus, né? Vai conectar esse trem num cabo USB aí, um power bank pra poder energizar, sacanagem. E olha só, principalmente aqui no Brasil, a dublagem foi uma tecnologia alienígena que precisa botar pra carregar. Diferencial enorme, tornando a animação ainda mais carismática, e o mercado local abraçou a marca com força. Eram vendidos desde relógio Omnitrix, bonecos, roupas, cadernos, figurinhas, produtos escolares e até o famigerado mini skin do Ben 10. Quem lembra daqueles refrigerantezinhos pequenininhos que tinha o Ben 10 estampado? Não só ele, como vários outros personagens também ali da Cartoon Network, né? Pô, sumiu por completo, né? E apesar de não ter mais desenhos hoje em dia, a marca é explorada bem menos como era antigamente, mas pô, como que eu vou esquecer aqui do relógio Omnitrix dele aqui, que veio no ovo de Páscoa. Cheguei a fazer vídeo disso aqui, de tanto que eu gostei. Todo ano tem alguns brindezinhos assim, principalmente na Páscoa, vem uma caneca no formato de Omnitrix ou coisa parecida. Você provavelmente já teve um desses aí. E nessa época que o desenho estava no auge, a audiência era altíssima e a franquia atingiu mais de 8 bilhões de dólares em valor de mercado. Era oficialmente a maior marca da história da Cartoon Network. E a franquia precisava se expandir ainda mais. O auge absoluto. A expansão de Ben 10 foi tão grande que parecia não ter limites. Foram criadas 4 séries contínuas, cada uma ampliando o universo e envelhecendo o personagem. A série original, exibida em 2005 a 2008, apresentava o Ben com 10 anos, viajando ali com a Gwen e o Vovô Max. Aqui o Omnitrix ainda era... Era 2000 mesmo, tá certo. Eu achava que era 2010. Um protótipo cheio de falhas, o que rendia situações caóticas e engraçadas. O tom era mais leve, aventureiro e cheio de carisma. Em 2008 tivemos o Ben 10 Alien Force, que agora é ambientado 5 anos depois. E o Ben tinha 15 anos e era mais maduro, mais responsável e mais consciente do peso agora de ser um herói. E o tom da série mudou completamente também, né? Tinha agora temas de intolerância, discriminação e responsabilidade que foram introduzidas nos episódios. O público, inclusive, elogiou demais essa fase. Só que tem boatos que, devido às baixas vendas de brinquedos, os executivos da Cartoon Network forçaram os roteiristas a fazerem o Ben regredir e voltar a agir como ele agia. Pra quê, tá ligado? Foi por causa disso que foi perdendo quando era criança, mesmo tendo 15 anos. Justamente para tentar levantar as vendas nas lojas, o que atrapalhou um pouquinho a narrativa. Até porque, convenhamos também, né? A galera cresceu e a galera ali que tava acompanhando, talvez, que começou assistindo o Ben 10 com 10 anos e cresceu com ele com 15, não vai comprar os mesmos bonecos que compraria antes. E como o desenho tava mirando num assunto mais profundo, com uma narrativa envelhecida também, acompanhando ali a história, talvez as criançadas não se interessassem tanto pelo desenho nessa versão. Mas depois disso veio o Ben 10 Ultimate Alien em 2010. Ben 10 tinha 16 anos e já lidava com fama, porque naquele universo todo mundo sabia que ele era um herói. Essa exposição mexia com sua vida pessoal, com sua imagem e com seu comportamento. E foi nessa fase que surgiu o Ultimatrix, que era capaz de liberar as formas supremas dos alienígenas, que embora o visual fosse chamativo, essas formas foram criticadas por parecerem artificiais demais e basicamente só existiu ali para vender mais bonecos, né? Criar uma versão nova de bonecos que já tinham lá atrás, tipo Pokémon com mega evolução, tudo para vender boneco, igual a armadura nova ali dos Cavaleiros Zodíaco, ou uma transformação em cada anime de Dragon Ball, mesma coisa, e nós compramos porque é da hora. Já em 2012 chegou o Ben 10 Omniverse. A proposta esse eu não gostei não.
para trazer de volta o Eu clima mais assisti leve e episódios- cômico da série original, ao mesmo tempo em que mostrava o Ben mais velho, trabalhando até com um novo parceiro. A série também tinha muitos flashbacks do Ben com 11 anos, criando duas linhas temporais paralelas. Só que esse novo estilo aqui do visual dividiu bastante o público. Teve gente que gostou, outros, Eu fui dizer que não gostaram. Então, vai dar. inclusive eu, nossa, só de bater o olho ali já me causava uma estranheza absurda. E isso afetou também a audiência. Enquanto isso, filmes e jogos continuavam alimentando o auge da franquia. Quem lembra aí do Segredo do Omnitrix, que expandiu bastante a mitologia apresentando o Asmut. Teve os live action também, de corrida contra o tempo e invasão alienígena, que eu nunca vi, não tive coragem de ver. Conheço pessoas que Eu falam que é assisti. legal. Vou deixar pra vocês me Não é contarem aqui nos legal. comentários, porque eu realmente, na época, eu passei longe. Corrida Fui contra o tempo, traumatizado mas com esse o é filme um do Dragon Ball, bom. tá? Não. Mas quando a gente chega no mundo dos Mais games, ou aí a menos, parada fica mais ou interessante. menos. Como não lembrar do lendário primeiro sucesso que foi Ben 10 Protetor da Terra, que foi lançado ali em 2007. nossa, Esse jogo Eu era viciado, acho que eu zerei o quê? Umas 100 vezes que eu zerei esse marcou jogo, mano. profundamente a geração porque traduziu pela primeira vez aquela sensação de Talvez ser o mais, Ben 10, né? de um jeito Eu interativo. gosto assim. Esse jogo ele tinha uma mistura de vários outros games, ele é meio que um hack and slash, com fases lineares, chefes icônicos, com Incrível. batalhas à la God of War, né? No primeiro chefão você já consegue ver várias referências a God of War. Um jogo incrível. E tinham também alguns puzzles espalhados pelas fases que exigia alterar entre as transformações, que pra mim aqui é o ponto-chave de Ben 10, tá? Essa mecânica de Ok. que cada alien tem poderes diferentes, tem assim uma gama de possibilidades que infelizmente foi muito pouco explorada na maioria dos games da franquia. E eu acho que seria perfeito adaptar tudo isso para um Metroidvania. Pô, imagina um jogo do Ben 10 estilo Castlevania ou Hollow Knight, né, que tá mais conhecido hoje em dia, que o cara vai lá, pega um alien que vai dar acesso a uma região do mapa diferente, aí lá na frente ele pega um outro alien de gelo, né, ou sei lá, o de diamante no caso, né, ou de ou chama mesmo, e derrete alguma coisa que estava bloqueada ali, que só pode ser usada com o poder do fogo, ou com 4 braços, não sei. Isso aqui foi utilizado nos games do Ben 10, mas assim, de forma sutil. Só que além do Protetor da Terra, a franquia Ben 10 continuou crescendo nos videogames com vários títulos que acompanhavam ali cada fase. Um deles foi até o Ben 10 Alien Force, que foi lançado em Eu 2008, não que joguei esse traduzia não. também a mudança e o tom da animação, né? As cores não eram tão vivas e tal, é um pouquinho diferente, mas não deixava de ser interessante. Depois a gente teve o Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks em Esse aí também não 2009, joguei. que tentou ser Eu o maior gosto. game assim da franquia. Tinha mais variedade de cenários, chefes maiores e cutscenes que tentavam aproximar o jogador de uma narrativa mais cinematográfica. Mas no final do dia era só um jogo de Ben 10 que era tranquilo de zerar até. Eu não posso esquecer também do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, senão vocês vão me xingar até amanhã. Que ele te permitia não só usar os aliens tradicionais, mas Esse aí eu acho que eu joguei. Acho que também as suas versões supremas. Mas assim, se você quiser ver todos os jogos de Ben eu 10, joguei. desde o seu primeiro lançado até o último, tem a evolução aqui no Lembrei, canal eu completo joguei pra você. também. E depois a gente teve as novas gerações, né, o reboot, e aí foi chegando mais games também, jogos pra mobile e tudo mais. Foi nessa fase que a franquia chegou ao seu valor máximo, com faturamento na casa de milhões, centenas de produtos licenciados e presença global. Mas é justamente quando se chega no auge que começam a aparecer aqueles primeiros sinais de desgaste. Começo da queda. O declínio de Ben 10 não aconteceu de um dia pro outro. Ele foi gradual, resultado de várias mudanças. parado por alguns anos, Ben 10, depois se tornado igual. Como é mesmo Dragon Ball, tá ligado? Dragon Ball ficou mal tempo mesmo, assim, tem animação, tá ligado? Depois voltou. Tá certo que teve bastante filme, Dragon Ball, tá, mas. Apesar de eu não comparar um com o outro, tá ligado? Que são coisas totalmente diferentes. Dragon Ball é uma franquia, mas 10 vezes maior que Ben 10, tá ligado? Então, Mudanças internas e externas. O público infantil estava mudando. A geração que cresceu com o Ben 10 original era adolescente. E os adolescentes não compram Pois é. brinquedos no mesmo volume que as crianças pequenas. será? Ao mesmo
mesmo tempo o canal estava passando por uma reformulação. A estratégia começou a priorizar desenhos com humor rápido, formatos mais curtos e estética simplificada, como por exemplo o Gumball, Apenas um Show e A Hora de Aventura. Então o Ben 10, com suas linhas narrativas longas e desenvolvimento contínuo, parecia destoar um pouco do que estava sendo planejado. O Omniverse, lançado nessa época de transição, foi a primeira vítima. O estilo visual foi alterado para se aproximar do novo Cartoon Network, mas isso desagradou parte dos fãs antigos. Além disso, a série tinha uma narrativa complexa demais para os novos espectadores, e o resultado foi uma queda dupla. Quem já gostava perdeu o interesse pelo visual, e quem poderia começar, não começou. Outro problema também foi a saturação. Havia versões demais do Ben, versões demais do Omnitrix, aliens demais e brinquedos demais. Era muito conteúdo em pouco tempo e muitas mudanças de tom. A identidade original começou a se perder completamente, e isso acabou abrindo o caminho para o... Eles fizeram cagada no Omniverse. Sei lá, mano. Eles fizeram cagada na hora de não envelhecer mais do personagem. Dessa trajetória. O reboot polêmico de 2016. A infantaria chega às batalhas de grande Eu nem escala do jogo de ação online nada, gratuito War Thunder. Nesse ano, a Cartoon Network decidiu recomeçar tudo do zero. Ben voltaria a ter 10 anos, voltaria às viagens com a Gwen e Max, e o tom voltaria a ser mais leve e colorido. Mas por que fazer esse design? Por que não reaproveitar o design anterior, só que com gráficos melhores? E humorístico. Era uma tentativa clara de se reconectar com as Fizeram crianças igual a pequenas e, ao Visitante. mesmo tempo, renovar a marca para um novo ciclo de merchandising. Porém, para o público mais antigo, o reboot soou como um retrocesso. Histórias mais simples, design mais básico e menos profundidade emocional. No Twitter, no lançamento, inclusive, do desenho, foi a loucura. Ninguém gostou. Mas o Twitter não é o mundo real, né, galera? Porque o reboot teve algumas temporadas que funcionaram relativamente bem com o seu público-alvo, que era a criançada, mas não conseguiu recuperar aquela força cultural que o Ben 10 se criou ali no começo dos anos 2010. E enquanto isso, fora da TV, a concorrência era brutal. Smartphone, tablet, YouTube, Netflix, Amazon e por aí vai. As crianças simplesmente não dependiam mais da TV a cabo ou a TV aberta para consumir entretenimento. E o mundo mudou, né? O Ben 10, apesar de ser gigantesco, ficou sem um terreno firme para continuar crescendo. E é nesse ponto que a marca começa a desaparecer dos grandes lançamentos, das prateleiras e das grandes programações. Ben 10 vira uma memória afetiva. Eu acredito que ainda é muito forte como marca, mas não tem o mesmo sucesso que antes. Se você fizer um produto licenciado, vai vender como vende esses ovos de Páscoa, mas não é comum você chegar lá no supermercado e achar uma bolacha do Ben 10, achar um iogurte, um refrigerante como era antigamente. Até porque não tem mais desenho sendo exibido por agora. Mas mesmo com essa queda toda, com as versões que dividiram opiniões e com a saturação que enfraqueceu a marca, nada disso apaga o impacto cultural que essa franquia teve, principalmente pra galerinha ali que cresceu e nasceu nos anos 2000. Pra muita gente, Ben 10 aí não foi só um desenho, né? Assim como Dragon Ball foi pra mim, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Ben 10 foi um pedaço da infância de muita gente. Hora de virar herói. E para bem deles, o que não queria que o verão acabasse, ele percebeu que a volta às aulas foi apenas um recomeço. Mas agora me conta, qual que é o seu Bom, chat. E esse foi o auge e a queda de Ben 10, porque que ele faliu e sumiu completamente. Eu vou ficando por aqui, espero que espero vocês que tenham vocês tenham gostado. gostado do vídeo. Se curtiu, pô, dá É aquela isso, força pra gente, valeu, like rapidinho aí, ajuda falou. demais. Não esqueça de se inscrever